Se eu ganhasse R$1 por cada pessoa que já falou isso no mundo, eu acho que eu seria milionária. Realmente, muitas pessoas não acreditam que é possível viver sua missão de vida e ganhar dinheiro e ser feliz vivendo sua missão de vida. E é por isso que mais de 80% das pessoas, e isso já é um dado até antigo, né? Deve ter dados novos aí, acho que isso deve estar mudando, mas o dado mais recente assim que eu tenho é de que pelo menos 85% das pessoas não estão satisfeitas fazendo aquilo que elas fazem profissionalmente. E, como vocês já sabem, porque eu já falei isso em outros vídeos, eu não acredito que missão de vida está só relacionada a trabalho. Pra mim, está relacionada à nossa vida como um todo, mas nesse vídeo eu quero dar um foco na parte profissional, beleza? Você quer falar mais sobre missão, sobre profissão e sobre como ser feliz ou não ser feliz no trabalho, fica nesse vídeo. Se você é uma das pessoas, assim, como eu, que lá atrás tiveram que escolher uma faculdade, tiveram que dizer se iam pra isso, se ia pra aquilo, e que se basearam naquilo que na época se achava bom, provavelmente hoje você já deve ter mudado muito e talvez, salvo um ou outro, você já pode ter mudado até de profissão ou está pensando, cogitando uma mudança de carreira. Por que eu falo isso? Porque geralmente, quando a gente vai escolher a nossa graduação, nossa primeira graduação, a gente ainda é muito novo, então tem ali de repente 16, 17, 18 anos, em geral, não é todo mundo, né, mas por ali. E muitas vezes a gente pensa no quê? Naquilo que a gente é bom na escola, naquilo que a gente gosta de fazer, com as matérias que a gente se dá bem. E isso é incentivado até na própria escola e dentro de casa muitas vezes, né? Ah, você gosta disso, então por que você não faz engenharia? Ah, você gosta daquilo, então por que você não faz comunicação? Ah, mas seus pais já são médicos, já tem uma clínica, então por que você não faz medicina, segue a carreira? Então é muito comum que a gente tome ali uma decisão, às vezes impulsiva, ou às vezes nem é impulsiva, mas não é tão alinhado com a nossa essência, mais alinhado com os fatores externos que envolvem a nossa vida naquele momento, como o que os pais querem, o que os amigos estão escolhendo e assim vai. Eu tava na época lá acho que 8ª série, mais ou menos por ali, primeiro ano. Nossa, eu sou multipotencial. Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. Então eu sou aquela pessoa que gosta de várias coisas diferentes, estudo e leio vários assuntos diferentes, gosto de trabalhar com coisas, né, dentro da minha empresa. Eu faço várias coisas diferentes, porque essa coisa de uma coisa só pra mim não é muito a minha cara, não serve pra mim. E aí, lá, então, foi na 8ª série, eu queria fazer engenharia química, não sei de onde eu tirei isso, mas porque eu era tão ruim em química que eu comecei a estudar muito isso, que aí, infelizmente, a gente é muito incentivado a melhorar aquilo que a gente é ruim, ao invés de melhorar ainda mais aquilo que a gente já é bom. Mas tudo bem, aí estudei muito química e fiquei muito boa, e aí eu tirava 9, 9,5, 10, aí botei na minha cabeça que eu ia ser engenheira química, que eu ia criar várias fórmulas e tal. Na verdade, eu já queria mudar o mundo, só que eu achava que tinha que fazer isso através ali dos elementos químicos, né? Mas tudo bem. Aí eu acho que no primeiro ano foi quando ficou muito claro pra mim o quanto amigas minhas me perguntavam coisas e me pediam ajuda pra várias coisas, o quanto eu já começava a ter um interesse por terapia. Foi com 16 anos, inclusive, que eu pedi pra minha mãe que eu queria fazer terapia pela primeira vez. E aí uma amiga minha, que uma mentora minha, a Dani, uma vez falou assim: poxa, uma pessoa que com 15 pra 16 anos já queria fazer terapia, óbvio que eu queria ser terapeuta, né? Ela brinca. Mas na época não era óbvio pra mim. Então, assim, passou pela minha cabeça fazer psicologia, mas por crenças de que não ia dar dinheiro, de que isso, aquilo, enfim, N crenças que a gente tem, também passou. Aí eu acho que em outro momento eu queria ser pediatra. Eu acho que eu falava assim, ou eu quero ser mãe ou eu quero ser pediatra. O importante é que eu esteja com crianças, que eu sempre amei crianças. Teve uma época também que eu queria ser artista e cantora, mas acho que isso foi sempre. Não é à toa que eu tenho canal no YouTube. Eu lembro que quando eu tinha 8, 9 anos, eu ganhei. Quem aí, mais de 30 anos, vai saber com certeza. Tipo, era um microfone vermelho e amarelo. Você lembra disso? Uma caixinha vermelha e amarela, Diogo? E ele tinha um microfone acoplado e eu ganhei aquilo. Ao invés de eu usar pra brincar de cantar e fazer algumas coisas, o que eu fazia? Eu dava pras pessoas me entrevistarem. Aí eu dava pra minha prima e falava, Lara, faz uma entrevista comigo. Aí a Lara que botava o microfone pra mim, então eu sempre tive esse lado muito de artista e tal. Ou seja, eu queria tantas coisas. No final das contas, fui fazer comunicação, né? Que tem gente que brinca que é quando a pessoa não sabe
que escolhe comunicação. Eu não acho que seja por aí, eu não tenho essa crença, não. Mas eu escolhi comunicação porque eu era muito comunicadora, sempre gostei de câmera, sempre tive esse lado muito artístico e tal. Queria isso. Só que eu nunca, dentro de publicidade e propaganda, que foi o que eu fiz, eu nunca me senti muito ali, assim. Não gostava da parte publicitária, mas eu também não gostava da parte do planejamento. Aí eu descobri a pesquisa e fui pra pesquisa. Quando eu conheci a pesquisa, o que mais me encantou foi estar com as pessoas, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, saber da vida das pessoas e assim vai. Então, no fundo, eu sempre, tá vendo? Eu sempre tinha um pezinho naquilo que eu realmente amo fazer, só que não era tão claro e tinha muitos fatores externos me atrapalhando. E naquela época, missão de vida, trabalhar com o que se ama, nossa, nada disso passava pela minha cabeça, né? Eu lia Capricho, toda teen, sem falar mal, claro, eu adorava, mas nenhuma daquelas revistas falava sobre isso, não tinha vida simples pra eu ler naquela época. O que eu quero trazer é que muitas vezes a gente faz as escolhas no passado, não pensando na nossa missão, mas isso não significa que a gente tenha que ficar com essas escolhas pra sempre. Então, eu contei um pouquinho da minha história como uma forma também de você poder relembrar da sua, né? Às vezes, quando eu falo da faculdade, você lembra da sua, do colégio, você lembra do seu. Então, assim, o que você quis lá atrás e por quê? Quais foram as motivações que te levaram, né, a pensar em fazer isso, pensar em fazer aquilo, etc. Às vezes, ali já tem boas pistas, provavelmente vai ter boas pistas do que é importante pra você, né? Então, começa a procurar mais essas pistas, assim como eu fui fazendo também. Claro que fazer meu primeiro processo de coaching anos atrás me ajudou muito pra isso. E a partir dali eu decolei, saí da multinacional que eu trabalhava, abri minha empresa e tudo mais. Então, também tô falando isso pra que te incentive, né? Deu certo pra mim, dá certo pra minhas clientes, dá certo pra tantas pessoas. Por que não vai dar certo pra você? É possível, sim, viver a nossa missão de vida. É possível ganhar dinheiro com isso. É possível escolher o seu tempo, escolher como que você vai fazer, o que você vai fazer com o seu tempo. Se você vai vender ele pra uma empresa e tá feliz assim, ótimo, perfeito. Se você vai vender ele pra você mesma, né? Ótimo também. O importante é que você siga a sua alma, a sua essência. Então, é possível viver a sua missão. Eu espero que um pouco da minha história tenha contribuído com você e que você comece a acreditar nisso, pelo menos um pouquinho a mais. Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, faz um processo de coaching de propósito de vida. Você vai ver que as coisas vão decolar muito mais rápido pra você. Beijo, tchau, tchau. E não se esquece, deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.